Rádio Assembleia do Maranhão, FM 96,9, Avenida Jerônimo de Albuquerque, sem número, Sítio do Rangedor, Calhau, São Luís, Maranhão. Você ouve agora Sustentabilidade na Prática. Henrique Pereira. Maravilha, maravilha, são pontualmente 10 horas em São Luís do Maranhão. Muito bom dia, começamos a partir de agora aqui pela sua Rádio Assembleia na frequência 96.9, o seu programa Sustentabilidade na Prática. Estamos aqui fazendo o nosso programa Sustentabilidade na Prática, tirando as férias da nossa amiga Maria Regina Teles, apresentadora titular do programa. E com muita alegria estamos apresentando o programa Sustentabilidade na Prática. Eu fico com você até às 10 horas e 55 minutos, nesta manhã de segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024. O ano está acabando, está passando rápido e nós continuamos aqui, firme e fortes, fazendo o nosso programa Sustentabilidade na Prática aqui pela sua Rádio Assembleia na frequência 96.9. Eu queria passar para vocês a produção do nosso programa, a ficha técnica aqui, a produção e redação Leda Lima, Maria Regina Teles e Paula Torres, a edição e operação de Edivaldo Azambuja e Adilson Carlos, a edição de áudio também é dos dois, redes sociais Fabiano Gomes, o Magrão, coordenador de rádio, coordenação é Josélia Fonseca e Elda Borges, diretor técnico Fernando César e sua equipe Antônio Carlos Macarrão e Eliselton Silva, subdiretor de rádio e TV jornalista Gregório Dantas, diretora adjunta de comunicação Glaucione Pedroso, diretor de comunicação Juraci Filho, presidente da Assembleia Legislativa, a deputada estadual Iracema Vale. Está no ar o nosso programa Sustentabilidade na Prática, aqui na sua Rádio Assembleia, na frequência 96.9. Daqui a pouco, o Sustentabilidade na Prática vai conversar com a bióloga, doutora em Biodiversidade e Conservação, Vilena Silva. Nós vamos estar falando da descarbonização para empresas e cadeia de fornecedores. Ela já se encontra aqui. Daqui a pouco a nossa produção na pessoa da Maria Regina Teles. Não, Maria Regina está de férias. Vai ser o Leda, o Paulo Torres vai estar entrando em contato, chamando a bióloga Vilena Silva. Então nós vamos perguntar um pouquinho da carreira dela, da história dela, e você vai entender a importância da descarbonização. Você vai entender um pouco. Essa entrevista, até conversei agora há pouco com ela, vai ser bastante pedagógica, e realmente vai ser uma entrevista que vai levar as pessoas a entender um pouco desse processo que está acontecendo aqui. Mas antes disso, meu caro Adilson, são 10 horas 2 minutos, eu estou apresentando o programa Sustentabilidade na Prática, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Jean Celulares, ali no bairro do João Paulo. Está com 2 programas que eu não mando um abraço para ele. Estou fazendo programas aqui e termino me esquecendo de mandar um abraço para ele. É um irmão que eu tenho, cara do bem, uma pessoa extraordinária. Se precisar de algum problema disso, já sabe, Jean lá conserta tudo, cara extraordinário, ser humano do bem, pessoa que a gente gosta, vascaíno, sangue bom, e aí a gente fica com felicidade. Quando eu passo lá, dou aquele abraço nele, uma pessoa extraordinária, Jean, um grande abraço, e ouvinte de rádio, isso aqui é o mais gostoso, e agora já é ouvinte total do nosso programa aqui, de todos os programas da Rádio Assembleia, não só o Em Discussão que eu faço junto com o Álvaro, mas o Diário da Manhã, se eu substituir, se não é Ronald II, ele acompanha todos os programas. Já um grande abraço para você. Já que eu estou falando em ouvintes, né, meu caro Adilson, Aldo Malheiros, se eu não colocar seu Aldo, aí a ficha quebra, que é outro também número 1 dentro da nossa programação aqui da Rádio Assembleia na frequência 96.9. São pessoas que a gente tem carinhos porque eles terminam sendo assíduos. Todos os programas, todos os dias eles assistem, todos os dias. E aí você pode assistir na frequência 96.9, tanto o Jean quanto o seu Aldo, é radinho. Mas tem uma galera que gosta do velho e cansado celular e vai no YouTube, Rádio Assembleia Maranhão, não tem problema nenhum. Qualquer caminho você vai chegar e vai estar ouvindo os programas que são feitos aqui pela sua Rádio Assembleia na frequência 96. Rádio Assembleia frequência 96, e aí você tem também no YouTube Rádio Assembleia Maranhão. Pode conversar, Dilson, com a Leda Lima para chamar a entrevistada, a Vilena Silva, ela já está aqui na Assembleia Legislativa, uma pessoa muito educada, bióloga. Ela vai contar um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Vilena? Tem doutorado, e nós vamos também aproveitar
para poder entender um pouco desse belíssimo trabalho desenvolvido aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia. Então, vamos já conversar com a bióloga, a Leda já vai chamar, e ela vai já sentar aqui para conversar conosco, a qual a gente agradece muito ao Adilson Carlos, que além de editor, operador de áudio, também coprodutor. Ele é coprodutor, essa pessoa maravilhosa, a qual a gente tem muito carinho, muita amizade, aí são mais de 20 e tantos anos que a gente já se conhece, né, companheiro? Já muda, a vida muda muito, a gente vai para um lado, vai para o outro, a gente se esbarra, está trabalhando junto, e o sorriso, a felicidade sempre a mesma, as lutas, conquistas, vitórias, sempre do mesmo lado, sempre buscando o mesmo caminho, sempre buscando a felicidade. Então a gente vai fazendo tudo que há de bom e de melhor para o nosso trabalho aqui na Rádio Assembleia, na frequência 96.9. Vamos continuar o nosso programa. Já a Leda Lima também vai estar trazendo conosco, uma reunião ali com a Elda Borges, estão tratando os assuntos pendentes aqui, e nós vamos já conversar com a bióloga, e eu mesmo quero aprender muito sobre descarbonização, um tema assim tão interessante. Descarbonização a gente só lembra de carro, né? Motor de carro. Às vezes quando o cara diz quando o motor do carro já é meio velhinho, aí Adilson, aí tem que fazer uma bendita, no nosso caso, né? Tem que fazer a bendita descarbonização do motor. Mas eu vou saber que descarbonização é essa. Porque muitas das vezes quando você olha um veículo soltando muita fumaça, realmente está alguma coisa errada. E há uma necessidade de se fazer esse trabalho. Mas já a Vilena vai estar trazendo aqui para o nosso programa. E esse assunto ele é muito importante, porque aí tem muitas empresas que estão poluindo, que estão fazendo esse trabalho de alguma forma péssimo dentro do meio ambiente. Isso gera um estrago no meio ambiente, dentro do ar que nós respiramos. Veja a gravidade daquilo que nós estamos vivendo. Muita gente não tem noção da gravidade, mas isso aí é uma situação que requer muito cuidado por parte das pessoas que vivem o dia a dia, do ar que respiramos, da maneira que estamos vivendo o dia a dia dentro da sociedade. Então, realmente é um tema importante, um tema que foi trazido e marcado pela Maria Regina Teles, que é apresentadora desse programa, que é o Sustentabilidade na Prática, porque hoje requer... Oh, meu Deus, a imagem de Carlos Henrique, nosso querido Carlos Henrique. Marina, por favor, vamos trazer a Milena. Milena é a prima, Vilena. A Milena é a nossa repórter aqui da Rádio Assembleia. Essa aqui é a Vilena Silva. Quem está acompanhando pelo YouTube já está podendo ver essa senhora que está aqui sentando, essa jovem senhora que está sentando aqui ao nosso lado. E nós vamos conversar com ela para falar sobre esse botãozinho aqui. Vilena, bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer imenso estar falando contigo. Mas antes da gente entrar no tema de descarbonização, quem é Vilena Silva? Quem é esta bióloga? Qual é a sua trajetória? Qual é a sua história? Bom dia. Mais posicionar para você. Me conte um pouquinho quem é Vilena Silva. Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui. Prazer nosso. Conversando com vocês hoje. A Vilena é uma bióloga, uma menina sonhadora, né, que tinha o desejo de trabalhar com um propósito que pudesse ajudar, né, o meio ambiente, as pessoas. Eu comecei minha carreira, né, há 22 anos atrás. Logo após me formar em biologia, eu comecei a trabalhar na Eletronorte. Eu trabalhei durante 7 anos na área de sustentabilidade e gestão ambiental corporativa na Eletronorte. Depois passei também a coordenar a implantação da usina termoelétrica aqui, a MPX. E comecei também a ser consultora, né, na área de meio ambiente e sustentabilidade para o SEBRAE. Então, eu consegui ali ter a visão, né, das grandes empresas, como as grandes empresas estavam olhando para a agenda de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, tentar trazer ferramentas que pudessem ser aplicáveis aos pequenos negócios também. Passado algum tempo, eu resolvi me dedicar à minha carreira acadêmica. Então, eu comecei a ser professora do Instituto Federal do Maranhão, fiz meu mestrado e doutorado na área de biodiversidade e conservação. E em 2022, eu fundo a Compensei com mais 2 sócios, o Eduardo e a Adriana, com o objetivo de tornar, né, mais acessível as práticas de sustentabilidade por empresas de todos os portes. Bom, a senhora ainda continua professora do IFE? Sim, sou continua professora e tem a empresa, Sim. certo? Então, lá no IFE, a senhora também exerce esse trabalho. Exerce esse trabalho. Maravilha. Bom, agora vamos entrar
no tema para depois chegar na sua empresa para poder entender. Muito se fala hoje, eu até estava brincando aqui na abertura do programa, que a expressão mais comum de descarbonização para empresas, a gente ouve muitas das vezes por mecânicos quando o motor do carro é velho. Olha, esse motor tem que descarbonizar, porque esse motor já está meio baleado. Vamos entender mesmo no dia a dia, Vilena, o que é descarbonizar, o que é carbonização para a empresa, para depois a gente evoluir. Eu até falei lá fora para você, e vai servir para mim, para todos que estão nos acompanhando, que nós estamos ao vivo agora, para todo o estado do Maranhão, através da frequência 96.9 ou no YouTube. Isso aqui tá, depois a senhora também pode mandar, Rádio Assembleia Maranhão, essa entrevista vai estar lá, a senhora pode mandar para todo mundo que a gente vai fazer, e depois vem a matéria no site também. Aí eu lhe pergunto, o que é a descarbonização e feito realmente, e que eu disse aqui pro Adilson que a gente só se lembra de carro velho, né? Que infelizmente o ônibus velho também tem muito isso, uma fumaceira doida. O que é descarbonização, Vilena? Olha só, a descarbonização, ela é um conceito muito novo e tá tudo bem, nem todo mundo é obrigado, né, a conhecer esses conceitos que vão surgindo no dia a dia. Mas é um conceito que ele traz como que a gente pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa ou também formas de sequestrar esses gases de efeito estufa da atmosfera de forma que a gente possa enfrentar as mudanças climáticas. Então é um conceito que ele está totalmente vinculado ao problema que nós estamos enfrentando hoje em qualquer parte do mundo, seja nós aqui no Maranhão ou quando a gente está lá no sul do país ou quando a gente está em outro país, inclusive. Qualquer lugar do mundo hoje, as pessoas estão percebendo os efeitos das mudanças climáticas. Então, de que forma nós, enquanto pessoas, indivíduos ou empresas, podem enfrentar esse problema, né, ambiental? Então, o enfrentamento ele se dá a partir da descarbonização. Mas de forma bem prática, como que a gente pode descarbonizar? Mas vamos para a didática aqui, que aí eu estou com uma pergunta aqui, que acho que Dona Maria, que está me ouvindo lá na casa dela, no bairro dela, ao Jean, lá no bairro do João Paulo, que mandou já mensagem agora, que a gente manda um abraço para ele. Primeiro, essa palavra, efeito estufa, gases, reduzir os gases que causam efeito estufa. Perfeito. Essa palavra eu comecei a ouvir nos anos 80, não vou lhe mentir. Nos anos 80, no Velho Cansado Fantástico, da nossa Rede Globo, surgiu essa palavra, efeito estufa. A senhora, como bióloga, primeiro vamos explicar o que é esse efeito e como ele é causado. Eu falei, ela vai ser bem pedagógica essa entrevista. Vamos colocar a gente aqui na 8ª série, no ano, no ensino médio, aprendendo biologia mesmo na raiz da palavra. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito natural, né? Onde os gases que nós emitimos no dia a dia, ele fica retido em uma camada da atmosfera. Quando ele se retém, ele consegue aquecer a atmosfera. Isso é bom, porque se nós não tivéssemos esse efeito, nós estaríamos todos congelados. Por isso que tem esse termo estufa, né? Estufa, ele cria essa camada, exatamente. E cria essa estufa que ela é muito importante para a manutenção da vida na Terra. Mas o que tem acontecido? Uma excessividade na emissão desses gases. Então, imagina você, antes da Revolução Industrial, né, nós não tínhamos uma grande emissão desses gases que aquecem a Terra. A partir da Revolução Industrial até os dias de hoje, essas emissões aumentaram significativamente, causando um superaquecimento. Então, esse efeito estufa, que seria benéfico, salutar, benéfico, ele passa a ser prejudicial. Porque por conta desse superaquecimento, ele causa um desequilíbrio nos processos naturais. Então, onde era para chover, chove muito mais. Onde era na estação seca, por exemplo, ela começa a ter secas prolongadas. Então, começa a causar um desequilíbrio em toda a superfície da Terra. É por isso que volta e meia a gente vê assim, enchente em tal local, seca em tal local, uma coisa que absurdamente longa, que não era desse jeito. Tudo isso é causado pelo efeito estufa. Tudo isso é causado pelo efeito estufa, que é causado pela grande quantidade de emissão desses gases. Então, imagina você que o maior causador hoje do efeito estufa
é a emissão de gases provenientes do combustível fóssil. E onde que a gente utiliza esses combustíveis fósseis? No nosso dia a dia, né? Ao se deslocar para cá, muitas pessoas abastecem com gasolina, com óleo diesel. Isso é combustível fóssil. Então, muitas indústrias utilizam combustível fóssil nos seus processos industriais. E por conta disso, todo esse combustível fóssil que é queimado, ele está liberando carbono. Carbono é o principal gás de Dos efeito gases, estufa. o carbono é o É o principal, mas não é o o único. único. Temos muitos gases de efeito estufa. Por exemplo, a gente tem o metano, que é um outro gás potencialmente O metano é poluidor. produzido em quê? Para as pessoas começarem a entender. O butano é o gás de cozinha, tudo bem. E o Sim. metano, como é que ele é produzido? O metano, ele é produzido, por exemplo, nos aterros sanitários, quando a gente encaminha, né, O lixo. o lixo para lá, que a gente hoje, a gente sabe que lixo não existe, que a gente tem ali resíduos, muitas vezes resíduos que poderiam voltar para a cadeia de produção, são os resíduos recicláveis, né? Os resíduos não recicláveis ou os resíduos orgânicos, por exemplo, ao se decompor, eles estão ali liberando diversos gases, dentre eles o metano, mas a gente poderia também reaproveitar esses resíduos orgânicos em um outro processo produtivo que inclusive utiliza o metano para geração de energia. Mas é muita coisa, é muita informação É aqui. muita informação. Mas só para você ter uma ideia, o metano ele é liberado nos aterros sanitários ou nos lixões. Uma vez eu fui num aterro, ainda era na Ribeira, mas não está mais lá. E me chamou a atenção de um cano. E se a minha memória não estiver me traindo, estava pegando até fogo. Sim. Estava pegando até fogo. E ali era metano sendo produzido. Metano sendo produzido, exatamente. E aí ele é queimado, ali se coloca um fogo realmente, Um cano. um cano, para que ele não venha a explodir no futuro. Porque ele vai sendo acumulado, aquele gás, ele precisa sair para que aquele aterro não tenha um problema lá futuramente. Então ele precisa sair e ser queimado. Mas isso é um desperdício, porque a gente poderia estar aproveitando esse metano para gerar energia. Porque ele gera energia também. Que é de uma forma você evita um problema de uma explosão, mas ao mesmo tempo você perde energia. Perde energia, aquilo ali é perda de energia. Assim como quando a gente não aproveita os resíduos, a gente está perdendo também matéria-prima ali. Bom, nós estamos conversando com Vilena Silva, que ela é bióloga, está falando da descarbonização. Eu estou fazendo uma entrevista bem realmente pedagógica, bem didática mesmo, até para, como repórter, aprender realmente esses conceitos que muitas das vezes a gente não está se deparando para uma realidade tão grave. Aí a gente volta agora para o carbono. A gente vê muita indústria soltando fumaça, a gente vê muito carro, o ônibus é o monóxido, né, de carbono, de carros demais, tem um bocado de ônibus velho aí, se bem que a atual gestão retirou muita coisa, da de César, que é de César, dependendo de questões políticas, muita coisa, a frota já foi renovada. Há um período atrás nós sofremos muito com ônibus velhos soltando. Além das fábricas, além dos carros, o que mais produz carbono? Bom, Tem queimada também, o pessoal adora queimar, o povozinho que gosta de queimar. Queimada também, e as queimadas, elas liberam o carbono para a atmosfera e, ao mesmo tempo que elas estão liberando, ela está queimando uma floresta que tem um papel muito importante no sequestro de carbono, que eu comecei a falar sobre isso, né? Como que a gente pode trabalhar a descarbonização? Ou removendo ou sequestrando isso da atmosfera. Então, quando a gente traz o exemplo do aterro sanitário, se a gente estabelece ali um processo de reaproveitar o metano, eu estou removendo aquele metano da atmosfera. E tem como fazer isso aí? Tipo uma indústria? Temos. Hoje nós temos várias tecnologias para isso. Que aquele gás, ao invés de estar sendo queimado, ele poderia estar produzindo uma energia. Produzindo uma energia. Então, eu estou deixando de emitir para a atmosfera. Já as florestas... E aquela queimada prejudica a atmosfera? Aquele. Porque, além dela estar emitindo carbono, quais são os principais depósitos de carbono hoje que nós temos? Nós temos o solo, nós temos os animais, todos nós, né, somos formados por carbono. A vegetação, então as plantas, as florestas, elas possuem carbono na sua biomassa. Se a gente queima aquela floresta, a gente está queimando mais carbono, está enviando carbono para a atmosfera. E ali são dois problemas, porque ao mesmo tempo que a gente está enviando carbono para a atmosfera, a gente está fazendo com que aquela floresta deixe de capturar. Porque a floresta, hoje,
ela é a tecnologia mais eficiente para capturar e sequestrar esse carbono da atmosfera. Tudo que a gente manda para a atmosfera de carbono, quem é que pode retirar? As plantas. Processo de fotossíntese. Aí eu vou me lembrar do meu professor Marconi de biologia lá no 2º grau. Eu não sei por onde ele anda, o professor Marconi falou. Eu estava enviando a última vez que eu falei com ele, professor de biologia nos anos 90. Aí tem outros, aí eu estou comentando injustiça de estar não lembrando deles, mas tudo bem. Me lembrei dele, que era bem branquinho, de olhos azuis, professor de biologia. Lendo é verdade que a natureza absorve carbono e libera oxigênio, porque eu já vi uma história de que também algas liberam oxigênio, mais do que inclusive as florestas. Mas, então, hoje as florestas são os maiores sequestradores de carbono. Sim, quando a gente pensa em ecossistema terrestre, as florestas. Quando a gente pensa nos ecossistemas marinhos, aquáticos, são as algas. São as algas. Então, todas as duas produzem oxigênio também. Sequestram carbono e liberam oxigênio. Porque isso acontece através do processo de fotossíntese. Fotossíntese, que a gente aprende no primário. Isso, exatamente. Então, através do processo de fotossíntese, para que essas plantas ou algas possam crescer, se desenvolver, elas capturam esse carbono da atmosfera junto com a luz solar, ele se transforma em oxigênio, né? E assim ela consegue crescer e sobreviver. As algas da mesma forma. Então, hoje, a gente fala assim, muitas tecnologias estão sendo desenvolvidas, mas a principal tecnologia, ela já foi desenvolvida. Por Deus. Por Deus, pela natureza. Pela natureza. Então, já existe. O que a gente tem que fazer realmente agora é conservar e regenerar essas florestas. Mas aí vem um problema sério que me preocupa mais ainda, porque ao invés de regenerar, conservar, está diminuindo. A Amazônia está em fogo aí há anos e anos e anos e anos pegando fogo. Sai governo, entra governo, a bichinha vai queimando. Cada vez vai diminuindo mais. A senhora tem números hoje da realidade? Bom, o que nós temos hoje é que, infelizmente, o Brasil, a maior parte das emissões de gases de efeito estufa do Brasil, elas são provenientes do desmatamento. E, infelizmente, o desmatamento que ocorre aqui é o desmatamento ilegal, né? Então, nós temos que enfrentar esse desmatamento ilegal para que a gente possa, de fato, controlar essas emissões. Então, se você tiver uma propriedade e você quiser fazer ali o seu plantio, você pode fazer. Mas qual é a melhor forma de fazer? Você primeiro tem que fazer isso de uma forma regularizada, né? Então, o grande mal do Brasil hoje é o desmatamento ilegal. E aí, soma-se ao desmatamento ilegal as queimadas. Porque primeiro ele desmata, primeiro ele destrói. E aí, com aquele material que fica lá, ele toca fogo. E muitas vezes ele queima. Primeiro. Olha só o que acontece no Brasil. Como você não tem como afirmar quem iniciou a queimada, por isso que existem muitas queimadas criminosas. Na verdade, hoje, 99% das queimadas no Brasil são criminosas. Menos de 1% são queimadas naturais. Um raio que caiu bateu na árvore e queimou. A maioria é queimada ilegal. E eles começam a queimar para poder fazer a limpeza da área. Porque é bem mais prático, né? Tirar o que já está queimado e já destruir. Aí causa dois problemas. Você tira a natureza, a árvore, que vai fazer a absorção do carbono, e você gera carbono. Para coisa. Tudo para plantio. Isso a gente está falando só de problemas básicos. Sem falar em toda a perda de biodiversidade que tem ali naquele ecossistema, né? E outro me preocupa também a monocultura, né? Que cada vez ela avança muito mais. Exatamente. E quando um biólogo fala, tá se vitimizando, isso é conversa de... Como é que vocês lidam com isso? Então, hoje, nós temos um trabalho muito importante que é, junto à Compensei, trabalhar tanto no processo de educação, que você trouxe muito bem desde o início aqui. A gente precisa educar empresas, negócios de todos os portes. Agora, não é uma agenda que fica só restrita a grandes empresas. Hoje, qualquer negócio tem que olhar para isso. Então, a gente, através aqui na Compensei, nós temos um papel muito importante de educar e de fomentar essas boas práticas ambientais. E, por outro lado, a gente também tem um papel importante que é ajudar as empresas a medirem esse impacto. Por exemplo, aqui a Assembleia Legislativa não é uma empresa, é uma instituição. Mas aqui a gente está consumindo energia, está consumindo água, está gerando resíduo, está gerando efluente sanitário. Será quanto que a Assembleia está emitindo de gases de efeito estufa? Isso tem um método de fazer
essa quantificação. Tem a medição? Tem uma medição. A gente tem um método e é o que a gente chama de inventário de carbono, utilizando a metodologia GHG Protocol. Então, é isso que nós fazemos. Nós medimos, ajudamos as empresas, as instituições a medirem quanto elas estão emitindo. Beleza, aí mediu, conheceu, sabemos, nós estamos emitindo 500 toneladas de carbono para a atmosfera. O que a gente pode fazer para reduzir, para descarbonizar? Bom, primeiro... Agora vamos chegar no X da questão. No X da questão. Primeiro, adotando boas práticas, realmente, que possam reduzir esse impacto ambiental. Então, fazer uma coleta seletiva efetiva, reduzir as emissões provenientes de energia, trabalhar a eficiência energética, adotar posturas mais sustentáveis. As viagens a serviço é algo que a gente mede também. As viagens, elas emitem muito carbono por conta do tipo de combustível que é utilizado na frota. Avião? Tanto na de frota ônibus terrestre quanto de avião. Tudo isso a gente mede. Mas aí eu fico já pensando, porque o que deve ter de gente viajando uma hora dessa, está nos ouvindo agora. Isso, exatamente. Beleza, aí a gente mede tudo isso, traça estratégias para reduzir. Lógico que a gente não vai conseguir eliminar, né? É utopia falar que a gente pode eliminar ou zerar essas emissões. Se um deputado ele vai precisar viajar, né, para Brasília, isso ele precisa fazer toda semana. Ele não tem como deixar evitar. De fazer, né? Mas o que ele pode fazer, então, para compensar? E aí a gente entra no terceiro passo. Então, eu falei, primeiro é medir, o segundo é reduzir e o terceiro passo é compensar. Já que eu não posso deixar de emitir, como que eu posso fazer para compensar? E aí é que entra um passo muito importante do nosso trabalho, que é investir na conservação de florestas ou conservação de projetos que, como eu falei, possam reduzir ou sequestrar esses gases de efeito estufa. Vamos de novo para o lado pedagógico. Estamos conversando com a Vilena Silva, que é bióloga, doutora em biologia, e estamos tratando sobre a descarbonização. Quem está acompanhando a entrevista desde o começo sabe que a gente está fazendo ela de uma maneira bem pedagógica, mesmo, bem básica mesmo, para a gente poder entender. Não adianta eu ficar aqui cientificamente fazendo perguntas com teor e muita gente não vai entender. Não vai adiantar, depois nós vamos mandar mensagem para mim me esculhambando. Henrique, tu fez uma entrevista toda científica com a senhora lá e ela vai me responder, ela é doutora, ela vai me responder cientificamente, a gente vai falar uma língua aqui que ninguém vai entender e no final das práticas não vai servir para absolutamente nada. Agora, eu falando de uma forma bem simples, a dona Maria, o seu José, o seu Francisco, todo mundo que está nos ouvindo está entendendo o que está acontecendo. Como é que se faz para medir? Aí vem agora, porque a Compensei faz esse trabalho. Aí eu fico me perguntando, como é que eu vou saber que equipamento é usado para medir? O que equipamento... Eu vou dar aqui pelo som, né? A gente tem a questão dos decibéis, né, Edilson? A gente sabe exatamente como a gente pode medir. Então, no carbono, como é que a gente faz para medir? Como é que a Compensei faz para medir? Um carro ou medir um ambiente como a Assembleia Legislativa? Existe essa metodologia que eu falei, a metodologia que a gente utiliza é o GHG Protocol. GHG. O que quer dizer isso? É uma sigla para gases de efeito estufa. Né? Gases de efeito estufa é um protocolo para medir os gases de efeito estufa. Se aproxima só um pouquinho mais do microfone que o nosso diretor está falando para poder seu som sair com melhor qualidade. Tá ótimo agora. Obrigado, Fernando. Pois não. É uma sigla para gases de efeito estufa, uma sigla que está em inglês, mas é um protocolo para medir gases de efeito estufa. Tem algum equipamento? Não precisa de equipamento. Não. A gente tem uma calculadora. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando você sai da sua casa para a Assembleia, a gente pode calcular o seu percurso. Com base no seu percurso, nós chegamos a uma distância percorrida. Sim. A distância percorrida, a gente também precisa saber o tipo de combustível e o veículo que você utilizou. E já temos parâmetros estabelecidos, né, por esse protocolo para calcular quanto que, a partir da sua distância percorrida, a partir do tipo de combustível, você emitiu carbono para a atmosfera. Então, são cálculos pré-estabelecidos, com métricas pré-estabelecidas, onde o que varia é o tipo de combustível, é o seu tipo de veículo e a sua distância percorrida. E aí a gente consegue... Mas como é que eu vou saber? Porque são milhões de carros todo dia saindo. Todo dia. Como é que vocês fazemos esse cálculo assim? Pô, sair a Assembleia aqui, acho que quase todos os funcionários têm. Isso.
E aí, Tem vezes, eu conheço muitos funcionários, eu sou um exemplo bem claro, que às vezes deixo, não vem de ônibus. sim. Evito, tal, aquela coisa toda. Principalmente quando não tem filho para levar para colégio, Vilena, mas a maioria na correria sai. Todos nós vamos utilizar o nosso veículo. Se a gente puder, a gente vai utilizar o veículo. Eu, Sim. inclusive, utilizo o meu veículo todos os dias para trabalhar. Para trabalhar. Não existe, o problema não é Usar. Né? O problema é, por exemplo, você adotar ações que reduzam. Hoje, eu não utilizo mais gasolina no meu carro, eu utilizo só etanol. O etanol, ele praticamente não emite carbono para a atmosfera. Então, isso é uma boa prática. Mas só voltando um passinho atrás do que você perguntou, em medir. Medir, vamos voltar ao medir. Eu dei o exemplo do deslocamento das pessoas para ficar mais fácil, mas a gente mede muitas outras coisas. Por exemplo, se aqui nesse prédio tiver um gerador, a gente consegue calcular, eu preciso saber o consumo desse gerador de energia? Gerador de energia. Tem, mas só quando falta. Quando na falta. frente dessa beleza toda. Exatamente. Mas se bem que a gente já tem energia solar aqui. Pronto, então vamos pegar esse exemplo. A energia solar é uma fonte de energia renovável, está utilizando, né, a luz do sol para gerar energia. Portanto, a emissão de carbono para a atmosfera ela é baixíssima. Já a energia de concessionária, apesar da nossa matriz ser essencialmente, né, proveniente de hidrelétricas, mas no nosso sistema de abastecimento de energia nacional, a gente utiliza também fontes termoelétricas. Né? E as termo utilizam o quê? Carvão, utilizam óleo, utilizam combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, eles emitem carbono para a atmosfera. Então, o que é mais sustentável no seu ponto de vista? Utilizar uma energia de termoelétrica ou utilizar uma energia solar? Solar. Pronto. Então, nesse sentido, a gente consegue medir, se a sua energia for de concessionária, a gente tem um parâmetro que a gente mede o seu consumo e calcula por esse fator de aquecimento global. E se for uma energia solar, a gente também tem um parâmetro. E aí a gente consegue mostrar, inclusive para os nossos clientes, o que é mais sustentável. Agora, vamos voltar no exemplo do deslocamento das pessoas. Sim. Como é que a gente mede? Hoje, na nossa plataforma, quando a gente faz o inventário de uma instituição, cada funcionário recebe um link no seu e-mail e você vai preencher esse link colocando como que você se desloca para vir da sua casa para cá. E aí, cada um dos funcionários mede e, ao final, a gente tem um cálculo de todo o deslocamento dos funcionários. Isso é bom ou ruim? O lado bom disso é que a gente passa a conhecer essas emissões. E aí, a gente traz a responsabilidade ambiental para a instituição. Beleza, então deu 10 toneladas de emissões de colaboradores. O que eu posso fazer com essas 10 toneladas? Eu invisto em projetos que possam sequestrar essas 10 toneladas da atmosfera. Então, investir nisso aí seriam árvores. Árvores, conservando florestas, né? Ou até mesmo investindo em mais projetos. A senhora falou 10 toneladas de emissão. Para 10 toneladas de emissão, é necessário quantas árvores serem plantadas? Olha, tem um cálculo ou é só coisa do apresentador aqui? Não, existe sim um cálculo. A gente precisa avaliar o bioma, o ecossistema que a gente vai plantar. Só para você ter uma ideia, a gente tem diferenças entre ecossistemas amazônicos, ecossistemas do Cerrado, o próprio manguezal. Então, o manguezal, para você ter uma ideia, ele consegue capturar de 4 a 8 vezes mais carbono do que a floresta amazônica. Só para você ter uma ideia. A floresta amazônica também consegue capturar mais carbono do que o cerrado. Então, vai depender da quantidade, a quantidade de árvores vai depender do ecossistema. Mas eu queria trazer aqui um exemplo, por exemplo, o Instituto Homem Pantaneiro. Nós temos uma parceria com o Instituto Homem Pantaneiro lá no Mato Grosso do Sul. Nós, inclusive, a nossa atuação hoje ela é nacional. Nós temos contratos com o governo do Mato Grosso do Sul. E uma das solicitações que eles fizeram é, beleza, você vai ajudar a gente a medir, você vai ajudar a gente a reduzir nossas emissões, mas a gente quer que os projetos de compensação sejam feitos aqui no estado. Então, nós conhecemos o programa do Instituto Homem Pantaneiro e ontem, por incrível que pareça, esse programa ele foi premiado no Luciano Huck. Maravilha. E é um programa que nós somos parceiros. Então, todas as emissões que a gente mede
Lá para o governo do Mato Grosso do Sul, a gente compensa investindo, a gente investe nesses projetos de conservação do Pantanal. Porque você sabe que o Pantanal passou por muitos problemas aí com queimadas. Hoje, né? o Pantanal precisaria de quantas árvores assim? Ou é loucura desse apresentador aqui dizer... Não temos hoje um número, cálculo para dizer de uma forma, o Pantanal precisa de tantas árvores. Na verdade, todos os ecossistemas precisam ser, primeiramente, conservados e, no segundo momento, regenerados. Né? Então, a gente precisa primeiro conservar, parar de desmatar. E aí a gente começa a regenerar. E aí isso é feito de forma individualizada para cada área. O que me preocupa, Vilena Silva, nós estamos conversando com a bióloga Vilena Silva, nós estamos tratando sobre a descarbonização, uma entrevista muito legal que nós estamos fazendo nesse exato momento aqui, bem pedagógica realmente. O que me preocupa é que eu vejo mais desmatamento, mais queimada, mais destruição e não vejo tanto plantio. Isso me preocupa muito. A cada área nova que é construída, a cada condomínio que veio, eu fico olhando bem aqui próximo, daqui em frente à Assembleia, ali em frente ao Tribunal, ainda poucas áreas ainda preservadas e muito pouco se planta. Até inclusive nos próprios canteiros, eu acho que nós precisamos ter uma urbanização muito melhor, fica muito a desejar aqui em São Luís. Eu sei que é feito, mas eu gostaria muito, eu vejo canteiros enormes, meio ali, espaços gigantescos que era para cada 5 metros ter uma árvore plantada ali. Sim. Pô, já botou a pista, mete árvore mesmo, não tem jeito. Porque ali antes tinha uma árvore, certeza absoluta tinha. Sim. Eu posso dizer porque eu moro no Filipinho, ali no fundo, ali quando eu era criança, era maré, era tudo. Hoje é só pista, concreto, Fundação Bradesco, Escambau A4 e pouco mato. Não existe esse projeto. Lá no Mato Grosso, que a senhora falou, está tendo esse projeto. Sim. Pelo governo. Pelo governo. Na verdade, esse projeto, ele não é um projeto do governo, é um projeto do Instituto, realmente, mas com o apoio do governo do Estado. Apoio do governo. Mas nós temos vários projetos no Brasil de instituições sérias que estão olhando para a conservação de florestas, né? Não só lá no Mato Grosso do Sul, mas nós temos na Amazônia, nós temos na Mata Atlântica, nós temos no Cerrado. A Mata Atlântica me dói. Ela está cada vez acabando mais. E aí vem o processo. Eu estou vendo um dia dela estar extinta. Me dói muito a Mata Atlântica. É uma tristeza. Mas, ao mesmo tempo, quantas vezes aqui, Henrique, você já entrevistou alguém falando sobre sustentabilidade? Nós temos esse programa justamente por isso, que é muito bem pensado pela Maria Regina, mas são poucas. São poucas. Pouquíssimas. Você está num hall de quase de extinção. Quanto tempo tem esse programa? Uns 2 anos. Pronto. É aí que eu queria chegar. A gente não discutia isso Antes. há 5 anos atrás. Não. Há 10 anos atrás. Eu trabalho com isso há 22 anos. Há 22 anos eu falava com as paredes. Era basicamente isso. E hoje não. Hoje a gente já consegue ter um espaço de falar sobre isso. Você já tem aqui um programa que fala sobre isso. E eu acredito a Rádio Assembleia é pioneira muito nessa vertente aqui, porque poucas emissoras eu desconheço, veículos de comunicação, que tenham um programa destinado para esse tipo de foco. Para essa, né? Para falar essa visão. Sobre esse assunto. Então, nós, ao mesmo tempo que temos sim, né, um olhar que precisamos avançar muito, mas para quem já trabalha na área, está vivendo um momento que consegue observar que esse assunto está sendo discutido no dia a dia. Há 22 anos atrás, quando você começou, que você falava, você disse mesmo, eu falava para as paredes. Você imaginou que isso daí chegaria um dia? Sim. Você acreditou? Acreditou porque está com a empresa, né? Eu sempre acreditei que... Tanto que a gente precisa persistir. Quem está nessa área ambiental não está simplesmente para ganhar dinheiro, tá? Porque acredita num propósito. A verdade é essa. A maioria das pessoas que eu conheço que trabalha com essa área realmente já trabalha com propósito. A gente tem esse propósito de ver o mundo melhor, a gente tem o propósito de conseguir olhar um rio que está desaparecendo, a gente sonha com aquele rio sendo regenerado. Quando a gente olha para uma floresta que está queimando, a gente já sonha como que ela vai se regenerar. Essa é a visão de Vocês já tiveram algum trecho, alguma floresta que vocês conseguiram regenerar? Olha, os processos que a gente atua são processos de empresas e a gente não tem como regenerar uma grande floresta. Sim. O que a gente tem com ações pequenas, a gente contribui para uma ação maior. Então,
Então, por exemplo, a gente tem um projeto de apoio a uma comunidade aqui na Raposa, que é uma comunidade que conserva o manguezal. Sim. Esse projeto ele foi pausado porque a gente precisava a liberação agora dessa lei do mercado de carbono para a gente estabelecer parâmetros que pudesse tanto conservar essa floresta quanto ajudar as pessoas, as famílias que vivem naquele ecossistema ali e que conservam. Então, um ponto importante para esse exemplo que você perguntou imagina que naquela comunidade que mora no manguezal, eles retiram, por conta da atividade de pesca deles, que eles vão ali constantemente, né, no dia a dia, fazer a pesca, eles retiram resíduos que chegam pela maré, o tempo todo. Então, eles ali, no dia a dia deles, eles já são agentes ambientais, eles já são pessoas que querem conservar aquela floresta. E por que não ajudar essas pessoas que já estão retirando ali os resíduos daquele ambiente? Então, o que a gente fez, né, de 2022 para 2024 foi ajudar, né, essas pessoas na recuperação desse manguezal, e essa recuperação ela advém principalmente da conservação do manguezal e da retirada de resíduos desse ambiente. Será que é um sonho meu, utópico, eu não sei também se existe, um instituto que tivesse a produção de mudas e que de alguma forma fizesse parcerias com a escola e que doasse? Porque criar muda não é fácil. Eu posso criar uma muda de manga, criar uma muda de caju, isso é fácil, uma semente, mas tem certas plantas aqui atrás, nós temos a área que dá acesso ao rangedor, e é uma área de mata. Eu não sei criar uma muda daquela ali, não tem a menor noção. Eu posso plantar um pé de jambo lá, um pé de abacate, um pé de jaca, alguma coisa nesse sentido. Mas que propriamente não é daquele ambiente, ele não é. Eu já vi até gente dizendo assim uma vez para mim, Adilson, só planta pé de pau no meio dos corredores, não planta uma coisa frutífera. Aí me tira a dúvida, poderia se plantar árvores frutíferas, o efeito é o mesmo, ou teria que ser mata nativa, algo que realmente fosse daquele ambiente? Depende muito do projeto. Quando a gente vai analisar uma área que foi desmatada, o ideal é que a gente regenere ela com a mesma floresta que havia inicialmente. Quando a gente está falando de floresta, de mata, né? Mas nada impede de se plantar árvores frutíferas, né, em ambientes corporativos. A gente já conhece vários projetos que plantam árvores frutíferas em ambientes corporativos também. Então, dependendo do ambiente, né, dependendo da área que tem para plantar, é feito um estudo para identificar qual o melhor tipo de plantio que pode ser realizado naquela área. Os governos já têm essa consciência? Já, estamos avançando. Como eu falei para você, aqui no Maranhão nós temos avançados. Eu acredito que precisamos dar passos mais largos e mais rápidos. Estão bem tímidos. Mais rápidos e mais largos para a gente poder avançar nessa agenda de descarbonização. Temos, por exemplo, o governo do Mato Grosso do Sul com uma política de ser um estado carbono neutro até 2030. Eles estão com essa meta? Sim, com essa meta. De zerar? De zerar. Nós temos o governo o governo de São Paulo e governo do Rio de Janeiro também, com metas estabelecidas e com processos bem definidos. Para você ter uma ideia hoje, nesses 3 governos que eu citei, para qualquer empreendimento passar por um processo de licenciamento ambiental, para conseguir a licença ambiental, ele precisa ter o inventário de emissões de gás de efeito estufa, que é esse protocolo que a gente mede as emissões. Então, nesses 3 governos já é obrigatório. Então, eu acredito que o Maranhão ele vai caminhar para isso. Como é que está a nossa Secretaria de Meio Ambiente? Ela tem essa visão? Eu sei que a senhora diretamente não está lá dentro, mas como é que está? Pelo que a senhora vê? Sim, a Secretaria de Meio Ambiente ela está começando a olhar, sim, para isso. Agora, aconteceram já as conferências municipais de meio ambiente, e nós da Compensei, inclusive, fomos parceiros dessas conferências, ajudando a medir o impacto dessas conferências, e durante essas conferências foram discutidos, né,
esse tema de descarbonização, de mudanças climáticas, de ações de mitigação. E no ano que vem nós teremos a conferência estadual e a nacional de meio ambiente. Então, a Secretaria de Meio Ambiente está começando, sim, a trabalhar isso, mas, como eu falei, tanto não só a Secretaria de Meio Ambiente, mas o governo em si precisa avançar mais ainda nessa agenda. O Maranhão, se fizesse um programa como esse do Mato Grosso, levaria... Porque o Mato Grosso já vem há 2 anos, né? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, vem há 2 anos. E eles estabeleceram 2030. Se não, o Maranhão... eles estão há 2 anos, a gente que está... Com eles, mas eles já estão em trabalhos. Eu acredito que foi 2020, não tenho certeza. Então eles estão uns 4 anos já. 4 anos. Essas metas. E estabeleceram a 2030. A senhora acredita que eles cheguem? Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Eles estão trabalhando, o que eu posso dizer é, porque eu estou lá o tempo todo. Já está viajando direto? Viajando direto para lá, e tem uma consultora já lá que nos representa. O que eu posso dizer é que eles estão trabalhando de forma bem efetiva para atingir. Dizer se eles vão atingir ou não, eu não tenho... Né? É relativo, é muito difícil. Eu não tenho propriedade, porque são várias áreas. Então, é a área industrial, né? O agro. Mas pelo menos eles é estão muito com uma forte, meta, né? Mas eles estão com uma meta. Isso exato. É importantíssimo. Exato. O interior do Maranhão, como é que está a realidade aqui? Aí já é mais difícil. Se aqui na capital é um pouco difícil, no interior ainda é mais, né? Porque as necessidades lá são necessidades mais básicas e primárias. Fazer carvão, plantio. Então, é mais difícil da gente conseguir, vamos dizer assim... Dimensionar. É mais difícil da gente dimensionar. Porque a gente precisa... No interior do Maranhão... Eu sou do interior, né? Minha família é de Pinheiro. Baixada Maranhense. Eu fui criada em Pinheiro, cresci em Pinheiro. Então, aquela região da Me Baixada dói Maranhense... o Pericumã ali. Me dói. Tem um bom tempo que eu não vou lá, mas já quando eu fui, eu já vi a área de lateral de Pinheiro, as margens do rio bastante assoreada, o rio não está mais o mesmo, o Pericumã me dói. É um rio muito lindo, grande, exuberante, hoje já está... Parece-me que é Maria Santa, alguma coisa assim. Maria Santa sim. Que tem lá uma área lá e a gente dava para olhar, dá para o fundo, pro rio. Mas olha que já tem bastante tempo, porque era a transmissão de Copão da Baixada, viu, Adilson? Então, acho que tem uns 15 anos ou mais. E já me doía naquela época. Então, e aí de lá para cá nunca mais fui na Baixada, nunca mais fui em Pinheiro, fui em Viana, só também é outra que não está legal. Não está legal. Quer dizer, a gente vê os campos bastante destruídos e me preocupa muito. A questão do... E o Itapecuru aqui, na região de... Nossa, esse é dolorido. É dolorido. E a gente, como eu falo assim, a gente precisa atender necessidades básicas. Mas atender necessidades básicas, você também pode atuar com a descarbonização. Um exemplo, quantos e quantos lixões nós temos no Maranhão? Esses lixões, eles estão ali, além de poluindo, né, aquele ambiente, comprometendo a vida das pessoas, levando doenças para aquelas pessoas... ele também está emitindo ali muitos gases de efeito estufa. Então, quando a gente pensa em sanar, em retirar esses lixões, transformar ali em aterros sanitários, que é um grande desafio. São Luís já tem aterro sanitário, né? Já. São Luís deixou de ser lixão como era a Ribeira, né? Agora tem um aterro. Então, a gente precisa já foi um passo, olhar né? para essas necessidades. Já foi um grande passo aqui, né, para a capital, mas a gente precisa avançar nisso. Sabe uma das coisas que mais me dói, Vilena, é quando você chega numa cidade, que a primeira coisa que você olha é um lixão. É um lixão. A primeira, urubu para burro, desculpa aqui a expressão, e um lixão. Aqui, é a quando primeira... eu trabalho no IFMA do campus São José de Ribamar. Sim. E na estrada que eu lixão. vou daqui para lá, tem muitos pequenos lixões. Isso é uma tristeza. Isso dói. Eu acho que para você como biólogo... Eu olho como jornalista, como cidadão, eu olho aquilo me entristece. Mas... profundamente eu não tenho noção do impacto daquilo. Eu não tenho, eu estou tendo agora. A gente começa a dimensionar muita coisa quando a gente começa a conversar contigo. Mas eu fico imaginando para você como biólogo, há 22 anos lutando por isso, e você chegar numa região dessa e ver um estrago desse daí, deve ser dolorido, né? É muito dolorido e é o que a gente vê no dia a dia, né? Então, eu sei que a gente está avançando e eu sou uma otimista, mas... Você acredita que dá para reverter? A situação tá complicada. Está muito complicada. O Brasil está numa UTIzinho. Tá eu não vou dizer assim, Maranhão, eu não vou generalizar, eu não vou dimensionar só pra gente. Eu vou colocar o Brasil num todo. O Brasil hoje ele está numa situação bem de UTI. É verdade. É difícil, mas eu realmente... Não é impossível. Não é impossível, porque
Antes, as empresas só faziam porque precisavam ter uma licença. Era obrigatório. Era obrigatório. Hoje não. Fazem por consciência. Fazem por consciência. Sabe uma coisa também que a gente não conversou aqui, mas que a gente tem feito muito? Então vamos conversar. Eventos Sim, sustentáveis. tem muito. A gente tem feito Era uma coisa vários, rara. E agora não, é constante. Olha, só nesse ano nós fizemos mais de 30 eventos. Quase todos vieram aqui no programa com a Maria Regina. Quase todos os eventos. Ela trouxe muito para cá. Pois é. A gente fez eventos sustentáveis, eventos carbono neutro. Eu não estou dizendo que são os seus, eu estou dizendo que outros eventos, a Maria Regina... Semana passada eu entrevistei um grupo de senhoras que fazem um trabalho aqui no Maranhão sobre quebradeiras de coco, sobre a retirada do azeite de coco, quer dizer, um trabalho de sustentabilidade feito pela Companhia Vale. Então, quer dizer, tem já uma história. Deixou de ser algo muito primitivo, que elas não tinham oportunidade de nada, e hoje ela já tem um suporte. Quer dizer, uma coisa que não se ouvia falar, coitada. As bichinhas quebravam sozinhas lá para a guerra. Exatamente. Muito mal paga, era 50 centavos por quilo. Hoje elas recebem quase 6 por quilo. E aquele coco já é aproveitado, já vai carvão, já não é mais madeira que vai ser destruída. Coisas que não existiam. Não existiam. Então, olhando para isso que a gente segue, né, acreditando que essas boas práticas elas vão trazer esses benefícios e serem espalhadas mundo afora. Agora, Vilena, se não houver o trabalho já existe, mas se não houver um upgrade, uma coisa assim a mais, pode ter problema, não pode? Sim, nós já temos esse problema. A gente precisa limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau. 1 grau, o que é isso? A gente olha lá para a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, nós não tínhamos esse superaquecimento. De lá para cá, vem aumentando a emissão de gases de efeito estufa e aumentando o aquecimento da Terra. Esse clima quente que a gente está vivendo hoje. É o clima quente, muito quente em uns lugares, muito frio em outros, chuva torrencial em um lugar, tornado em outro. Ninguém entende nada. Seca prolongada em outro. Então, esse desequilíbrio, se a gente continuar emitindo essa mesma quantidade de gás de efeito estufa, a temperatura vai aumentar mais ainda. Os cientistas, eles nos mostram que se a gente conseguir limitar a 1,5 grau, a gente consegue, né, conter, vai ser difícil, mas a gente consegue sobreviver, né? A partir de 1,5 grau, não é que a gente não consiga sobreviver, mas as condições vão ser muito mais difíceis, né? Se você acha que está calor, com os nossos 30 e poucos graus aqui, a gente vai passar a conviver com temperatura média de 50 graus. Ninguém aguenta. Então, isso daí poderia dimensionar em tempo? Sim. A gente tem um período até 2100 para fazer tudo isso. Se até 2100, nós estamos falando aí de 75 anos. Eu já estou encaixando 2025. 76 anos. Se em 76 anos o homem não mudar essa mentalidade, a temperatura chega nesse caso. A gente tem metas agora, a cumprir até 2030, depois até 2050 e até 2100. Né? Para cada um desses períodos, nós estabelecemos metas, tanto enquanto países, então a Organização das Nações Unidas, ela se reúne anualmente para estabelecer metas. Então, geralmente ali 192 países se encontram e estabelecem metas de redução de emissões, né? E se a gente não consegue reduzir, a gente fala assim, vamos salvar o planeta. Não é o planeta que está precisando ser salvo. É o ser humano. Somos nós. Ser humano. Né? Somos nós. Porque mesmo que a temperatura aumente, o planeta ele vai se adaptar. Só que nós, seres humanos, as condições vão ser muito complicadas. Se prosseguir desse jeito, a raça humana está caminhando bem claramente para a extinção. Então, a gente não vai suportar. Vão viver outros animais, outros seres aqui, mas o ser humano não vai suportar. Exatamente. Haverá uma geração que não vai suportar. Os nossos netos, os bisnetos, alguma coisa nesse sentido, não vai suportar. Exatamente. E daí que vem, né, esse conceito de desenvolvimento sustentável, é que a gente precisa, a sustentabilidade que a gente fala, né? Sustentabilidade, ela vem do conceito de desenvolvimento sustentável, que nasceu lá em 72, sobre essa necessidade que a gente tem de utilizar os recursos naturais para a nossa sobrevivência, mas de forma que a gente possa garantir que esses recursos estejam disponíveis para a geração futura. Então, o que adianta eu utilizar ali todo o ambiente, utilizar, né, todos os recursos naturais, mas
eu não permitir que os meus netos possam acessar esses recursos. É preocupante. Vilena, como eu te falei, seria uma entrevista pedagógica e voou. Rapidinho, foi um papo muito legal, muito agradável, de uma profissional competentíssima, deu um show de aula aqui, eu voltei lá para o meu 8º ano, meu 1º ano científico, vendo muitas coisas, e lá a gente já não falava desse nível de preocupação. Falava-se nos anos 80 disso, mas não era com esse nível de preocupação. Mas fico muito feliz pela tua garra, pela tua disposição, que um dia você falou para a parede e eu acho que muita gente teria desistido. Muita gente. Eu tô falando sozinho, dane-se, eu vou mudar para outro caminho aqui, vou ganhar meu dinheiro. Lasque-se natureza, lasque meio ambiente, eu vivo minha vida. Mas você continua até hoje lutando por um sucesso. E eu queria te parabenizar por essa visão. Parabenizar. Com pessoas como você, o estrago não está maior. Disso que houve aqui, ó. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade, me coloco à disposição. Nosso escritório, o escritório da Compensei fica qualquer empresa pode procurar. Vocês têm e-mail, alguma coisa, WhatsApp, pode ficar à vontade. Nós temos o nosso site, né, que é o compensei.com. Temos as redes sociais, que é o @compensei. E a gente está disponível para qualquer empresa que deseje, né, atuar com sustentabilidade e descarbonização. Nosso escritório fica no Recanto dos Vinhais. Procurem. Façam-nos uma visita lá também, vai ser um prazer. Quem ganha somos nós, seres humanos. Vilena, muito obrigado, sucesso. Eu vou finalizar o programa. A gente ainda teria tempo aqui para conversar mais 1 hora, mas a entrevista boa é assim, 10h56, final do nosso Sustentabilidade na Prática. Fiquem com Deus, gente. Um beijo, um abraço. Tchau, Brasil. Você ouviu Sustentabilidade na Prática. Continue com a programação da Rádio Senado.